Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir nas nossas ações diárias e pensar exatamente no que nós precisamos modificar em nossa vida para que nós possamos, nessa jornada rumo ao céu, estarmos realmente em conformidade com aquilo que Deus deseja de nós. Às vezes achamos Deus tão distante de nós. Às vezes pensamos que Deus ele não olha para as nossas necessidades. Quantos de nós simplesmente para no meio do caminho e de uma alegria a uma tristeza modifica o seu comportamento e fica a questionar Deus, sem saber o que é que o futuro lhe reserva. O que nós não podemos esquecer é que o que Deus promete, Ele cumpre. E nós precisamos compreender que precisamos confiar. Fé é você acreditar verdadeiramente em algo que ainda não aconteceu, ou mesmo em um Deus que você nunca viu com os olhos da carne, os olhos físicos. Precisamos ver Deus diariamente, porque Ele se permite ver. E nós precisamos vê-los com os olhos da fé. Nós precisamos compreender que Deus ele é um Deus que aquilo que Ele diz no ontem, Ele cumpre no hoje, Ele cumpre no amanhã. A maior prova dessas informações que passo, é pensar exatamente no Deus que tirou o povo do Egito. O seu povo que estava escravizado, que tinha virado as costas para Ele, mas que começaram a clamar, a pedir, e Ele atendeu. O Salmo 111, que em algumas versões será o Salmo 110, diz assim: Grandes são as obras do Senhor. Aleluia! De todo o coração darei graças ao Senhor. Na reunião dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor. Merecem a reflexão dos que as amam. Suas obras são esplendores e beleza. Sua justiça dura para sempre. Deixou uma lembrança dos seus prodígios. O Senhor é piedade e ternura. Dá o alimento aos que o temem, recordando-se sempre da sua aliança. Mostrou a seu povo o poder das suas obras, dando-lhes heranças das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus preceitos merecem confiança. São imutáveis nos séculos para sempre, executados com fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu sua aliança para sempre. Santo e terrível é seu nome, o princípio da sabedoria, e é o temor do Senhor. Sábio é aquele que lhe é fiel, seu louvor permanece para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um salmo tão pequeno, mas também tão cheio de significados. Quando nós pensamos nesses 10 versículos, nós vamos parar para entender completamente as grandes obras do Senhor. Pensar que Ele fez promessas e Ele cumpriu cada uma delas. E qualquer pessoa, independente de quem fosse, se o desobedeceu e se falhou com Ele, foi penalizado. Mas não foi Deus que penalizou, foi a escolha do próprio indivíduo. É preciso lembrarmos disso. É interessante pensar que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu preciso temê-lo, eu preciso compreender, eu preciso saber que tudo pode, Deus tudo faz. Eu preciso compreender que na minha jornada rumo ao céu, eu preciso fazer a minha parte. Deus tirou o povo do Egito, tirou. Prometeu redenção, prometeu. Cumpriu, cumpriu. Ele deixou que aquele povo perambulasse 40 anos pelo ermo, pelo deserto. Um deserto que poderia ser atravessado num prazo de meses. Mas eles passaram 40 anos por sua desobediência. Já falamos sobre isso outras vezes. Mas é interessante pensar que mesmo naquele período, as sandálias dos pés deles não se desgastaram. Suas roupas não chegaram ao fim. A própria Bíblia
o Antigo Testamento ele nos chama a atenção para isso, quando fala exatamente sobre o Êxodo, esse período de saída do povo do Egito. E quando nós pensamos nisso, nós vamos pensar também que Deus ele deu o alimento, Deus deu o maná, Deus deu cordonizes, Deus deu tudo o que precisava para o alimento deles. As coisas caíam do céu literalmente. É interessante pensar que Deus ele deu galardão, ele deu vitória, ele deu riquezas, ele deu uma terra que lhe foi prometida. E ele prometeu e ele cumpriu. O que para nós hoje, o que precisamos parar para refletir, o que precisamos parar para mencionar nessa nossa jornada e nessa nossa reflexão de hoje, é pensar o que nós estamos fazendo em agradecimento a Deus por tudo que Ele faz. O que é que você tem feito? O que foi que você fez de bom para Deus ontem? O que foi que você fez de bom para Deus hoje? O que foi que você fez de bom para você mesmo, cumprindo com aquilo que Deus deseja de você? Essas reflexões, elas precisam ser respondidas, e ninguém pode responder por nós. Eu preciso literalmente dizer: Jesus, eu confio em vós. Eu preciso deixar claro para o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Deus Filho, que eu confio piamente em todas as palavras, em todos os ensinamentos que Ele deixou e que foi registrado pelos apóstolos nos 4 evangelhos. Eu preciso compreender que na minha jornada eu preciso fazer minha parte. Eu não posso falhar com Deus. E olhe que a misericórdia de Deus, ela se sobrepõe a todas as nossas falhas. Tenhamos como exemplo, por exemplo, Moisés. O povo irritou tanto Moisés, que Moisés pegou o seu cajado, bateu numa rocha e disse: eu vos dou água. E quando Moisés fez isso, ele perdeu o direito à terra prometida. Porque Moisés não podia dar nada a ninguém. Quem estava dando aquela água ao povo era o próprio Deus. Quantos de nós falhamos apontando ou aperreando também o juízo de outros? Quantos de nós falhamos no nosso comportamento como cristãos? Quantos de nós falhamos nas nossas relações com os nossos irmãos? Pregamos algo, falamos algo, mas a gente não cumpre aquilo que a gente fala. Perdoar 70 vezes 7, a gente está constantemente dizendo isso. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai à missa, quando a gente vai à igreja, a gente escuta que precisamos fazer isso. Mas muitas vezes é dentro da própria igreja que nós falhamos com os nossos irmãos. Não, eu não quero, tenho que estar afastado. Não dá para andar com fulano, não dá para andar com fulana. Foi esse aperreio das pessoas na cabeça de Moisés que fez com que ele perdesse o direito à terra prometida. E quanto ele batalhou, quanto ele se esforçou. Deus deu a Moisés apenas o direito de ver à distância, com os seus olhos, a terra que era prometida àquele povo que entraria nela. E nós? Será que estamos prontos e preparados para entrarmos na terra prometida do Senhor? O que nós temos feito para sermos merecedores? Será que nós pregamos, falamos, admoestamos, louvamos, bendizemos e no final fazemos o contrário? Pensemos nisso, meditemos nisso. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que o que Deus promete, Ele cumpre, mas nós precisamos ser merecedores do que queremos ganhar.